Meus amores, e aí, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Opa, sejam muito bem-vindos a sua, nossa live do Play, bebê! Aí sim, senhoras e senhores, live do Play, cara, hoje no comecinho, já detonando, acabando com tudo com calcinha preta. Rapaz, que banda, hein? Que banda, senhoras e senhores! Eita bagaceira! Coisa boa no mundo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, é o seguinte, a nossa live do Play, mais do que nunca, fazendo sucesso aí, maravilhoso. E você já sabe que para começar a nossa live do Play, eu preciso saber com quem eu estou falando do outro lado da telinha. Então faz o seguinte, aumentou o meu retorno. Ó, seguinte... Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Diga aí, bebê, de onde é que você fala? Me conta tudo, não me esconda nada. A galera de Uberlândia, Minas Gerais. Aê sim, ó. Joinville, Santa Catarina, terra boa. Guanambi, Bahia, tá aqui também. Deixa eu ver, Maria Alice está perguntando se o Desvendando serve para o Faz de Fó. Dá uma olhada no edital, bebê. Dá uma olhada no edital. Se o edital contemplar cursos livres, tá certo? O Desvendando com certeza tá dentro. A galera de Forquilha no Ceará, a galera de Alagoas tá por aqui também. A galera de Fortaleza, Floripa, meu povo lindo de Salvador, Bahia, território africano. Porto Velho, Rondônia aí, Porto Velho. Se segura, viu, Porto Velho? Tô chegando aí, ó, daqui a um mês. Exatamente um mês eu tô aí, tá? Aí em Porto Velho. O meu povo lindo e amado de Natal, Rio Grande do Norte. Professor João Mota tá por aqui, meu irmão. Que saudade de você, meu irmãozinho. Bora marcar uma gelada aí, tomar um chá gelado daquele de cevada. Deixa eu ver aqui. Isso aí, muito bom. Olha aí, ó. Professor do curso de socorrista fala muito bem do senhor. Ó, agradeça, Esther. Como é Esther, né? Esther, agradeça ele, viu? Fala que eu agradeço de coração a referência. A galera é de Monteiro, no Espírito Santo. Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Meu povo lindo de Natal, Rio Grande do Norte. Deixa eu ver mais aonde. Eita, Amazonas tá por aqui. São Luís do Maranhão. JJ tá por aqui também. A galera de Feira de Santana, da Princesinha do Sertão. Brasília, Distrito Federal. São Paulo. Porto Nacional no Tocantins. Eita, terra boa. Meu povo lindo do Recife, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo. Eliette tá falando aqui, professor, sou sua nova aluna do Desvendando e tô amando. Que bom que você tá gostando, fico feliz. Conceição do Araguaia, no Pará, eita coisa boa. Jiquiriçá, Santo Antônio de Jesus, o meu povo da Reconvale todo por aqui. Eita bagaceira. Sertânia. Deixa eu ver mais aonde. Campina Grande, Paraíba. Ei, terra bonita, hein? Campina Grande. Meu povo de Biritinga, que tá me esperando aí mês que vem também, hein? Povo de Serrinha de Biritinga, mês que vem tô chegando. A galera de Cacoal de Telha, também no Piauí. Morpará. A galera de Itaperoá, do SAMU de Itaperoá. A galera do Rio de Janeiro. Sertânia, Belém. Posse, eita, é gente do Brasil inteiro, nossa senhora, a galera da capital mais linda do Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, os manauaras estão por aqui também, meu povo, que prazer enorme, inenarrável, incomensurável estar por aqui com vocês, vixe misericórdia, meteram um Suíça aqui do Neida, hein, a galera da Suíça tá por aqui também, Cruz das Almas tá por aqui, eita, meu povo... Muito bem, excelente. Meu povo, é o seguinte. Hoje a gente convocou a nossa live do Play pra gente voltar a estudar com muito afinco e intensidade sobre questões extremamente importantes, super importantes. Algumas circunstâncias de saúde pública que estão aí em voga e não seria diferente aqui com a gente. A gente usa esse nosso espaço justamente para poder discutir circunstâncias da nossa realidade, seja a nossa realidade, a realidade do dia a dia do plantão, seja também a nossa realidade das provas de concurso. Então hoje eu vou convidar vocês para a gente discutir sobre um assunto que está extremamente em voga, muito em voga mesmo, e é muito, mas muito importante que nós profissionais de saúde estejamos alinhados e entendendo principalmente
sobre os critérios de gravidade, deste agravo, que é um problema de saúde pública. A dengue, sim, a dengue. Olha só, Bia tá falando aqui, ó, professor, Irlene foi minha professora. Conversamos muito sobre você e ela me passou muito conhecimento e me falou muito bem de você. Oh, obrigado, Bia. Que bom que o povo tá falando bem de mim, né? Graças a Deus. Tem gente que fala mal também, viu? Essa semana eu recebi um, como foi? Um copia, mas não faz igual. Pessoal, professor, estão te copiando, meu amor. Ninguém copia coisa ruim, não. Só copia coisa boa. Eu adoro. Olha, seguinte. Então hoje a meta é a gente discutir uma questão de concurso sobre dengue e abordar um pouco mais aprofundadamente, sobre os sinais de alarme da dengue, os sinais de gravidade, beleza? Aí o Felipe tá dizendo que só fala mal de mim. Mentira, Felipe, você não faria isso comigo. Você não faria, eu sei disso. Então, deixa eu ver, ó, tem gente dizendo que eu tô com voz de robô. Gente, é bug da nossa linda plataforma, tá? Tem nada a ver com nossa voz, não. É bug da nossa linda plataforma, tá bom? Aí é coisa daqui da nossa rede linda mesmo. Você acha que eu vou botar uma voz de robô? Não vou, né? Então vamos nessa? Vamos lá? Excelente, é o seguinte. Hoje eu convidei vocês pra gente discutir um pouco sobre essa arbovirose. Essa arbovirose, a mais frequente arbovirose que a gente tem, né? Que é um gravíssimo problema de saúde pública devido ao grande número de casos que alastram o Brasil todo o verão, principalmente. E neste verão em especial, muita, mas muita chuva e muito problema de saúde pública ela tem gerado. Por quê? Porque alagamento gera dificuldade de higienização, dificuldade de manter os ambientes limpos, e isso tudo aumenta a possibilidade de proliferação do vetor, infelizmente. Então a gente encara esse problema como um grave problema de saúde pública, porque a dengue é definitivamente um distúrbio grave, é crítico. Professor, mas 70% de todo mundo que tem dengue é praticamente assintomático. Pois é, mas os 30% sintomático de dengue, cara, pode evoluir para a forma mais grave, e isso gera um problema. Beleza? Então é por isso que é tão importante que a gente entenda que apesar de ser uma doença sazonal, que acomete mais aqui nosso período do verão, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem verão praticamente o ano inteiro. Então se você se coloca diante de uma característica completamente tropical como é aqui, né, na região mais nordeste do país, cara, você tem que se preocupar com isso o ano todo, porque o paciente com potencial gravidade chega pra você o ano inteiro. Beleza? Então hoje aqui a gente vai discutir exatamente isso. Algumas características da doença, algumas características que vão te cobrar nas provas de concurso, tá certo? E algumas coisas que você precisa ficar alerta também para o seu plantão, para não correr risco de passar despercebido. Então, professor, o que é que podem me cobrar diante de uma discussão sobre dengue? Primeiro que o Brasil ele se destaca como um dos principais países que desenvolvem essa doença. Um dos principais países desde a década de 80. Eu estava nascendo, Legião Urbana estava no pico e a dengue já era uma circunstância crítica, grave e de saúde pública no Brasil varonil. Beleza? Então, é um problema de saúde pública, é uma doença de notificação compulsória. Anota, problema de saúde pública, doença de notificação compulsória, beleza? E muito, mas muito comumente banalizada. E este é o problema, porque uma zona endêmica tende a ter mais pacientes críticos. Para vocês terem uma ideia, agora, nesses 2 períodos do ano, nesses 2 meses do ano, já registramos aqui na Bahia, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Bahia porque eu estou acompanhando,
Na Bahia, 3 óbitos confirmados por dengue. Então, assim, é um problema que pode tomar proporções muito graves. E a gente precisa, como profissional de saúde, além de orientar para a educação em saúde a população, a gente também precisa se atentar para os sinais de alerta, Então, professor, quando a gente fala de agente etiológico de dengue, o que é que acontece? Então, é um flavovírus, tá certo? E esse agente patógeno, ele é envelopado e possui 4 sorotipos. 4. Então é o DENV 1, 2, 3 e 4. DENV, D-E-N-V. 1, 2, 3 e 4. São esses 4 sorotipos que podem acontecer. Beleza? Em termos de virulência, o pior deles é o 2. Então, se cair na tua prova lá, bem assim, qual é o sorotipo mais grave ou mais relevante de acordo com a virulência? 2. E depois do 2, o 3. E depois o 4. E depois o 1. Então fica como 2, 3, 4, 1. Essa é a ordem de gravidade por virulência dos sorotipos da dengue. Beleza? Tranquilo? Então, ó, já vai anotando tudo aí. Alguém já tá com papel e caneta na mão? Já tá com papel e caneta na mão? Vai anotando. Por quê? Porque as informações que a gente está passando aqui são para prova de concurso e também para a vida. Então vai anotando aí, bebê. Vai anotando. Beleza? Tranquilo? Vai anotando tudo. Vai anotando tudo. Ó, o pessoal tá resenhando. Cadê a garrafa rosa? Amor, a garrafa rosa tá onde? Deve estar guardada aqui. Ela treina com a garrafa rosa. Bom, quando a gente fala de transmissão, a gente sabe, né? Não é difícil entender o Aedes aegypti, que apesar de ter esse nome, ele não vem diretamente do Egito, né? Ele não vem diretamente do Egito, ele vem dos países ao norte da África, beleza? Mas é importante que a gente refresque a nossa cabeça. O Aedes aegypti é um inseto, é um mosquito de hábitos diurnos. Ele voa aproximadamente a 1,20 m só. 1,20 m ali, ó. Bonitinho, lindo e maravilhoso. Ele adora ambientes urbanos. Ele deposita ovos em águas paradas. Não existe mais, ó, anota aí. Não existe mais essa história de água limpa. Não, a água só tem que estar parada, bebê. Ele já conseguiu evoluir, todo Pokémon evolui porque a dengue não vai evoluir. Ele já conseguiu evoluir, então ele tem ali, ó, ele deposita os seus ovos em águas paradas e entenda, não significa que vai acontecer agora, depositou, acabou. Não, o ovo ele fica lá e pode suportar até 1 ano ou mais fora da água. Então ele deposita na água, aquela poça seca, mas aquele recipiente, o ovo pode continuar ali por 1 ano ou mais. A Janete está falando que fez uma transferência num paciente que estava com hematura maciça e comprometimento renal por dengue. A outra colega falou aqui, ó, o filho de um amigo faleceu da decorrência de dengue, tinha 11 anos. Tá chegando, velho. Tá chegando, já tá no joelho o problema. Você tá entendendo por que a gente tá aqui discutindo numa live do Play sobre isso? O mosquito, ele adquire o vírus ao picar uma pessoa doente. Então, se uma pessoa doente tá ali com dengue, essa pessoa é importante demais que ela use repelente. Porque se outro mosquito vier que não esteja contaminado e se contaminar com essa pessoa, aí a disseminação acontece. Beleza? Então, se essa pessoa está doente, na fase da viremia, esse paciente, ele é o vetor que vai passar pro mosquito, coitado. O mosquito é o vetor e a pessoa, o doente, é o hospedeiro, vai encaminhar junto com esse novo mosquitinho aí, ó, e vai-se embora. Mas como é que começa, professor, essa tal de dengue? Como é que começa? Geralmente, essa doença começa com a febre, dores musculares, vai até o 6º dia de dor muscular, e esse paciente, ele é um paciente potencialmente normal. Por que potencialmente normal? Porque a tendência é que ele não tenha muitos agravos. Ele não vai ter muitos agravos. Mas, como vocês sabem,
dentro do nosso organismo, a gente tem o nosso sistema imunológico. E cada sistema imunológico responde de uma forma aos agentes que estão ali em constante impacto com ele. Não seria diferente. Por isso que a gente tem, neste momento, uma circunstância tão grave. Uma circunstância tão crítica. Beleza? Então me diz aí um pouquinho, professor, de fisiopatologia dessa dengue. Assim que o paciente é contaminado pelo mosquito, esse vírus penetra a corrente sanguínea e nesse primeiro momento ele vai se deslocar preferencialmente para 3 locais. Monócitos, anota, monócitos, linfócitos e musculatura esquelética. Então para onde é que vai o vírus quando ele chega no nosso corpo? Monócitos, linfócitos e musculatura esquelética. Qual é a meta do mosquitão quando ele entra e joga lá dentro o vírus? A meta do vírus quando ele entra é se multiplicar. Então esse RNA viral, ele vai ser interpretado nos lisossomos e isso vai começar a produção de proteínas virais e isso vai proliferando o bicho, proliferando o vírus, até que ele se dissemine por todo o corpo do paciente, por todo o organismo do paciente. Beleza? Então, a lógica é se lembrar. O que é que pode cair na minha prova? Os 3 principais locais que o vírus da dengue se alojam assim que ele adentra o corpo do indivíduo. Monócitos, linfócitos e musculatura esquelética. Beleza? Pode cair na tua prova e tu vai lembrar de mim. Muito bom. Para além disso, os casos sintomáticos de dengue, essa doença é uma doença sistêmica e muito dinâmica, ou seja, muitos aspectos clínicos. Então esse paciente ele pode se apresentar de diversas formas. Dores musculares, dores articulares, febre baixa, febre alta. Várias são as formas, várias são as circunstâncias deste paciente. Ele pode se apresentar de várias formas. Desde quadros completamente assintomáticos a quadros oligossintomáticos até os pacientes graves, que esses são de fato os preocupantes. Esses pacientes, eles sim podem vir a óbito por dengue. Beleza? Por conta do quê? O que é que acontece? As 3 fases da dengue. As 3 fases básicas da dengue, a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Onde é que o paciente pipina? Na crítica. O nome mesmo já diz, né? Se o paciente não sai da fase crítica, se ele não melhora a condição dele na fase crítica, a tendência desse paciente é piorar. E se ele piora, ele começa a utilizar mecanismos que o corpo não está adaptado, e isso pode gerar nele, desencadear nele uma predisposição hemorrágica. Beleza? Então a gente segue aqui. Na fase febril da doença, é a mais conhecida, né? Aquele período onde o paciente apresenta febrões de 39, 40 graus de início súbito, pode durar de 2 a 7 dias. Fase febril, 39, 40 graus, de 2 a 7 dias. E é frequentemente associadas a calafrio, cefaleia, mialgia, artralgia, adinamia, dor retroorbitária, aquela dor no fundo do olho. Pois é. Além disso, o paciente pode também desencadear náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, exantema. Beleza? Aquele padrão maculopapilar, né? Do exantema, tá certo? Que pode afetar todo o corpo, inclusive aquelas manchas. Depois da febre, depois da parte febril, né? Da etapa febril, a gente tem uma boa parte dos pacientes, 70%, 80%, que já evoluem direto do febril para a recuperação. Pronto, resolveu. Graças a Deus. Mas o problema são aqueles 20 a 10% dos pacientes que passam do período febril e passam para a fase crítica. Nesta fase crítica, ele não tem melhora dos sintomas. Ao invés dele melhorar e vai para a recuperação, ele não pula a fase crítica e entra nessa fase crítica. É do 3º ao 7º dia
geralmente de doença, e está associada àquelas circunstâncias que geram o agravo mais crítico nesse paciente. Então anota aí que tem algumas características que são chamariz de problema na dengue. Então coloca aí, ó, é igual a BO na dengue. Coloca assim que é para não esquecer. O que é igual a BO na dengue? Problema na dengue. O que é? Vamos lá. O primeiro é o mais clássico e não se esqueça disso. Dor abdominal difusa e intensa. De novo. Dor abdominal difusa e intensa. Esta característica é uma das principais características da dengue que passa para o estado grave. Beleza? Anotado? Vamos pro próximo. Vômitos persistentes. O paciente tem náusea e vômito o tempo todo. O paciente começa a fazer edema, cacifo positivo. Anota. Edema, cacifo positivo. Outro, letargia, irritabilidade. São sinais de desidratação importantes. Hipotensão postural, mais um sinal de redução de volume, de hipotensão. A hipotensão postural, de hipovolemia. Mais um, hepatomegalia. Você tem mais de 2 centímetros abaixo do bordo costal direito. Anota. Não esquecer, zoiando. Para não dizer, ai, eu nunca vi isso. E eu aqui falando para você, ai. O paciente desenvolve uma hepatomegalia. Os hepatócitos se encharcam. Superlotam-se de volume, de líquido, e aí faz uma hepatomegalia. Geralmente o paciente tem mais de 2 centímetros abaixo do bordo costal direito. Mais de 2 centímetros abaixo aqui, ó, você consegue perceber o fígado do paciente. Anota. Anotou? Olha, a colega tá falando aí, perdemos um paciente com dor abdominal e diarreia com diagnóstico de dengue. Tô falando a você, tô dizendo, tô lhe falando a você. Outro importante achado clínico no paciente grave. Sangramento em mucosa. Ó, chegar a arrepiei, ó. Sério, de coração, ó. EBO do grande. Sangramento em mucosa. EBO do grande. E se sangra e não tem volume, você precisa de célula de verdade, e o paciente não tem a célula madura, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a lançar no organismo, a medula vai começar a jogar dentro da corrente sanguínea células ainda imaturas. Então o que é que vai acontecer com o hematócrito? Vai aumentar o hematócrito do paciente. Então, são características clássicas da fase crítica da dengue. De novo, vou repetir para quem não ouviu. Dor abdominal intensa, vômito persistente, acúmulo de líquido, edema, letargia e irritabilidade, hipotensão postural, hepatomegalia, ou seja, o fígado cresce, sangramento de mucosa e aumento de hematócrito. Beleza? Tranquilidade? Esses são os sinais mais críticos que você vai entender e observar no seu paciente e que vai ver na prova também. Porque na prova vai te cobrar esses. Então se você anotou e entendeu, bebê, você já tá safo aí pra pegar dengue. Professor, o que é que mais cai sobre dengue na prova? São sinais de gravidade, gente. Ai, que banca todas. Todas. Eu não quero que você decore por banca, não, velho. Eu quero que você saiba o que você tá fazendo. Que independente da banca e da questão, você vai chegar lá e vai saber. Beleza? Sacou? Porque isso vai ser tão importante para a sua prova quanto para a sua vida. Sacou? Entendeu?
Muito bem. Então, depois dessa fase crítica, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai conseguir reverter e o paciente vai entrar na fase de recuperação. Essa fase aí é quando o paciente começa a ter melhora desse quadro, né, melhora progressiva dos sinais, sintomas e do estado geral, mas não dá para ficar tranquilo esperando que essa fase chegue e o paciente estando lá na fase crítica. Não tem como. Ah, professor, qual é o estadiamento clínico desse meu paciente? Então, a gente tem 4 grupos de estadiamento clínico. Beleza? Então, outra informação super interessante sobre a dengue é que a gente tem 4 grupos de estadiamento clínico da dengue. Ou seja, o meu paciente que está com dengue, ele pode estar em 4 grupos, em 4 tipos de pacientes. Então, anota que isso também é super interessante. O tipo A, de paciente tipo A, né, do estadiamento da dengue, o tipo A é aquele paciente que tem suspeita de dengue, mas não tem sinal de alarme, ele não tem uma condição especial, tipo A. Tá com dengue, mas não tem sinal de alarme. Dá uma dorzinha ali, outra aqui e tal, positivou, a prova do laço tá positiva, mas tá suave. O tipo B é aquele que tem suspeita de dengue, não tem sinal de alarme, mas ele tem uma condição especial. Professor, como seria a condição especial? Doença pregressa. Doença pregressa. Um paciente que já tende a fazer hemorragia, por exemplo. Um paciente que usa anticoagulante. Um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, pipinado, polipipinado. Pronto. O estadiamento tipo C do meu doente com dengue é aquele paciente com diagnóstico de dengue e com sinal de alarme. Então você, ó, tá com a antena ligada pro tipo C. Por quê? Porque ele tem diagnóstico de dengue e ele tem sinal de alarme. E o tipo D, bebê? O tipo D é aquele que tem diagnóstico de dengue, tem sinal de alarme e esse sinal de alarme já evoluiu o paciente para um choque hemorrágico ou uma disfunção orgânica importante. O problema é a velocidade que os pacientes passam por esse estadiamento. Ó, Beatriz está falando aqui. No meu último plantão, o paciente saiu do grupo B para o D em 4 dias. É isso. É exatamente isso. É muito rápido. Então, ou você fica ligado, ou você fica atento e, ó, com muita cautela, ou esse paciente vai pipinar. Ele vai dar problema. Vai dar problema. Então, professor, me diz aí, como é que eu vou tratar cada tipo desse? A, B, C e D. Se liga aí, hein? Se liga aí. Como é que a equipe multi vai abordar esses meus pacientes de dengue? Ó, o paciente do grupo A é aquele que não tem preocupação com ele, né? Tá tranquilo. Isso, Gabriel. O tipo D é como se fosse clipe 4. É bronca pura. É, isso aí. Então, como é que a gente vai tratar o tipo A? A categoria A de paciente. É aquele paciente que não tem um problema, ele está no quadro clássico da doença, ele tende a regredir dentro de alguns dias, geralmente ele passa, né, da fase febril para a fase de recuperação. Com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que vai acontecer com ele. Somado-se a isso, o que é que eu tenho que fazer? Analgesia para esse paciente, que pode ser com AINE, tá certo? Com anti-inflamatório não esteroidal, então aí a analgesia que o colega médico vai prescrever está entre dipirona, paracetamol, sintomáticos, então tá suave, tá tranquilo para esse paciente. Somado a isso, acompanhar a ingesta desse paciente. Esse paciente ele precisa manter-se hidratado, né? Uma hidratação rígida ali, ó, vamos lá, você tem que tomar aqui, vai fazer o cálculo lá, 20 ml por quilo, vai tomar exatamente isso aqui, porque você precisa se manter muito bem hidratado e você precisa saber também dos sinais de alarme. Aí é dica de vida, bebê. Dica de vida. O paciente passou por sua mão, passou pela sua orientação e você detectou, olha, tem dengue, tá positivo, ok. Cara, orienta essa pessoa. Não deixa a pessoa passar por você e passar batido, não. Se a pessoa passa por você, você precisa instruir ele sobre os sinais de alarme. Porque senão ele passa do A pro C e já entra no D, no seu atendimento, porque você não orientou. Então se liga, você precisa chegar e olha, é o seguinte, se você sentir isso, corra imediatamente para a emergência. Não fique em casa, no mínimo sinal de alarme, venha logo. Beleza? Então é assim que a gente vai abordar o tipo A. Já o tipo B é aquele que, apesar de
apesar dele evoluir geralmente da febril para recuperação, apesar dele não entrar na fase crítica, mas ele é um paciente potencial. Por quê? Porque ele tem um quadro, uma condição de base que pode agravar o quadro de dengue. Então, já que ele tem uma condição de base que pode agravar esse quadro de dengue, como por exemplo o paciente cardiopata, o que é que eu tenho que fazer? Acompanhar esse paciente em leito de observação. Esse é o paciente para ser internado em observação. Porque esse paciente é um paciente que pode pipinar a qualquer momento. Se ele sai da fase febril para a fase de recuperação, ótimo. Ele vai tomar a altinha dele. Agora, se antes disso ele mantém-se febril, mantém-se com toda a clássica de dengue, segura esse cara, velho. Segura esse cara. Ah, professor, mas não sou eu que interno, nem sou eu que dou alta. É, bebê, mas você concorda ou discorda? E se você discordar, você registra tudo. Se ligou? Se ligou ou não? Como diria o coach. Pegou o código não. Instala o drive. Ô reserva. Se ligou? Ó, que aqui a meta é essa. É passar dica de prova e passar dica de vida. Beleza? Aí eu não concordo, registra. Não concorda, registra. Beleza? Então, Gil perguntou aqui, deixar ele em observação em quanto tempo? Até você sentir o quadro de melhora, até ele entrar em fase de recuperação. Enquanto ele estiver em fase febril, com sintomatologia clássica, mantém ele. Agora, melhorou, entrou na fase de recuperação, aí você já pode observar, junto com a equipe multi, a possibilidade de alta desse paciente. Beleza? Muito bom, categoria C. O cara do grupo C, aquele cara do grupo C, as coisas começaram a ficar pipinadinha. Pipinadinha. Professor, os médicos da minha cidade estão passando paracetamol. Daniela, é o seguinte, se esse paciente for um paciente do tipo A, né, o paciente que entra no estadiamento A, sem problema, viu? Não tem problema não. Só não pode fazer dipirona o paciente que não foi avaliado, beleza? Não pode fazer paracetamol, AS, essas coisas. Não pode. O paciente que não foi avaliado. Então, se suspeita de dengue, eu vou me automedicar. Aí é loucura, né, velho? Aí é loucura, é doidice. Não dá, não dá. Porque se você não sabe o que é melhor você não se automedicar. Sacou? Então, se o paciente já passou pelo profissional médico, já tem o diagnóstico de dengue, a equipe multi já abordou esse paciente, e ele tá na fase, ele é da categoria A, né? Ele é do tipo A, o paciente da classe A, do grupo A de estadiamento, ele pode receber sim paracetamol, AS, dipirona, ele pode, sem problema. Ele não pode se ele tiver sinal de gravidade. Só que o problema é, o nosso paciente lindo e querido, ele piora a situação, ele sai da fase febril, entra na fase crítica, aí se medica. Aí ele já tem predisposição à hemorragia, e lá se foi o boca corda. Professor, qual é o problema do AINE? Um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai inibir a coagulação do paciente. E se você usa principalmente o AS, além da ação anti-inflamatória, que é super importante nessa circunstância, ele ainda é antiagregante plaquetário. Aí o paciente jorra sangue. Então, pior do que o paracetamol ainda é o AS. Mas aí é o tipo da coisa. O paciente sai da fase febril, entra na fase crítica e aqui ele se automedica. Aí é bronca. Aí é problema, é problema em cima de problema. Beleza? Então vamos lá pro grupo C. Como é que eu vou abordar? Quando o grupo C chega, ele já tá com BO. Ele já tá com aquele BOzão, ele já tem ali um monte de quadro grave pra gente tentar reaver, um monte de circunstâncias. Então a primeira questão que muda é, ele precisa ser internado o mais rápido possível, não é mais observação. Ele vai receber reposição volêmica endovenosa, porque é um paciente de emergência, sim ou não? Sim. Como é que eu trio, como é que eu classifico esse paciente lá no acolhimento com classificação de risco? Paciente vermelho. Se o paciente tem sangramento, dor abdominal intensa e tem diagnóstico de dengue, ou você coloca esse cara como vermelho ou ele morre. Se liga, velho. Se liga. Se liga. Então ele vai precisar de reposição volêmica. Anota a reposição volêmica aí do cara. Anota. É 10 ml quilo na primeira hora. Eu tenho 90 quilos. Pois é, vai ser 900 ml na primeira hora.
É a reposição volêmica inicial para o meu paciente que tem quadro crítico. Além disso, ele vai receber controle de sintomático também. Então, antiemético, analgésico, beleza? Ah, professor, qual seria um analgésico legal para esse paciente? A própria dipirona sódica. Ah, ele não consegue, não pode, não tem como, não sei o que. Tramadol. Beleza? Então, vai lá, jogue duro. Aí eu falo do grupo D agora. O grupo C, a gente vai tentar abordar esse paciente, reverter o choque hipovolêmico dele. Como ele não perdeu sangue em si, ele vai fazer uma reposição volêmica, mas se ele entra em choque hemorrágico, ele já perde volume e sangue também. Aí, bebê, esse paciente vai precisar de reposição de sangue e não só de volume. Então, olha a diferença do grupo C pro D. O C, ele precisa de reposição de volume, eletrólito. Agora, o D já é um BO dos grandes, não é? Porque o categoria D já é aquele quadro tão grave que precisa ser manejado na vermelha e na UTI. Esse paciente vai precisar ser medicado com controle de sintomáticos, ele vai precisar de todo o aparato que o grupo C também precisa. Eduardo perguntou, ringue é com lactato ou fisiológico? Fisiológico mesmo, tá? Fisiológico. Fisiológico, porque o fisiológico é o mais fisiológico. Se esse paciente tiver algum distúrbio eletrolítico, aí a gente vai fazer reposição específica. Beleza? Então, esse meu paciente do grupo D, esse paciente que já está lá, ó, lá na curva do caminho que conduz ao fim da vida, Deus me livre e guarde, ó, choque hemorrágico, disfunção orgânica, esse meu paciente ele vai precisar de uma reposição volêmica imediata com solução salina em até 20 minutos, bebê. São 20 ml quilo. Olha a diferença do tipo C pro tipo D. O tipo C são 10 ml quilo na primeira hora. O tipo D, quando dá entrada, ele já precisa de 20 ml quilo nos primeiros 20 minutos. Professor, de onde é que é isso? Ministério da Saúde. Recomendações do Ministério da Saúde. Beleza? Muito bom. Além disso, por conta da gravidade do quadro desse paciente, ele vai ser reavaliado a cada 15 a 30 minutos. Precisa constar no diagnóstico de enfermagem e na prescrição de enfermagem a avaliação dos sinais vitais desse paciente, do nível de consciência desse paciente. A cada 15 a 30 minutos precisa constar na prescrição de enfermagem. Beleza? Se ele tiver com ICC, o volume também será o mesmo? Entenda, Luciana. Paciente com insuficiência cardíaca desidratado precisa de volume do mesmo jeito. Beleza? A gente só vai ter um pouco mais de cuidado, cautela e avaliação. Então, cuidado, cautela e avaliação não faz mal a ninguém. Tem ICC? Tem ICC. Então, ele não consegue suportar tanto volume quanto os outros. Então, o que é que eu vou fazer? Com mais parcimônia. Ao invés de eu fazer muito volume de uma vez, eu vou fazendo paulatinamente. Da mesma forma, professor, meu paciente tem insuficiência renal crônica, é dialítico e chegou desidratado extremo. Paciente dialítico desidratado extremo recebe volume. Qual a dúvida? O nefro morre do coração se você chega com um paciente desidratado extremo lá. Ele vai ter que hidratar primeiro para depois fazer a diálise. Sacou? Muito bom. Então, além disso, além dessa avaliação de 15 a 30 minutos desse paciente continuamente procurando se ele piorou os sinais de gravidade ou se ele está regredindo os sinais de gravidade, esse paciente também vai precisar seriar hemograma, bebê, de 2 em 2 horas para acompanhar o hematócrito dele. Porque o nome da dengue hemorrágica não é à toa, não. Não só sangra para fora, não. Sangra para dentro também. Esse é o problema. Beleza? Então, essas circunstâncias, essas situações é o que vai dar o problema ao paciente. É quando ele associa a febre ao processo hemorrágico. E para isso, a Organização Mundial da Saúde fala em febre hemorrágica. Febre hemorrágica. Aquela febre hemorrágica da dengue, tá certo? Que tem critérios de gravidade. Então, toda dengue que pode gerar febre também pode gerar um potencial
de gravidade. Fernanda está falando, ontem peguei um paciente com insuficiência renal crônica em programa de diálise com melena e o médico não quis hidratar. Pois é, aí o paciente morre de choque hipovolêmico. Ah, ele era renal crônico. Pô, o cara tá sangrando. Ele tá perdendo volume. Antes do volume chegar no rim, o volume corre no coração. Falta-lhe o gaito, né? Olha aqui o livro dele aqui, ó. Desse aí, ó, aqui, ó. Falta-lhe o gaito. Falta-lhe o gaito. Por que falta-lhe o gaito? Porque antes do paciente parar na insuficiência renal, antes do paciente encharcar, ele precisa ter volume para encharcar. Não é? Pois. Então, gente, a febre hemorrágica, ela é categorizada também. Ela também é categorizada em 4 graus. Para resumir, o grau 1, ele é aquele paciente que tem sintomas inespecíficos e que a única manifestação hemorrágica é a prova do laço positiva. Então, anota, porque vai cair na tua prova e tu vai lembrar de mim. Anota. Graus da febre hemorrágica na dengue. Anota. O grau 1 da febre hemorrágica na dengue, o grau 1 é aquele paciente que tem sintomas inespecíficos. São sintomas inespecíficos, mas a única coisa que me chama a atenção para uma possibilidade de processo hemorrágico nele é a prova do laço positivo. Beleza? Grau 1. O grau 2, além da prova do laço positiva, o paciente também tem hemorragias espontâneas leves. Ô professor, me dá um exemplo aí. Sangramento pela pele, epistaxe, gengivorragia. Então, situações pontuais leves. Então, hemorragia leve, grau 2. O grau 3, colapso circulatório com pulso fraco, pele fria, pegajosa, pulso rápido, estreitamento, né, diminuição da pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa, fria e o paciente está inquieto. Ou seja, ele já tem um comprometimento hemodinâmico pelo choque hipovolêmico, o grau 3. Ele já tem, ele começou. Se a gente fosse colocar ele dentro da classe do grau, ele seria o 3º grau. Classe 3 de choque. Beleza? Já o grau 4 é aquele paciente com grau 4 de choque hipovolêmico. Esse paciente tem ausência de pressão arterial ou ausência de pulso periférico. Esse paciente tem um pulso imperceptível e ele tem todos os sinais de classe 4 de choque. Beleza? Na febre hemorrágica. O problema, mais uma vez, é a velocidade que essa febre evolui. Do grau 1 pro 2, pro 3, pro 4. Então, é muito, muito, muito complicado. Beleza? E para arrematar as situações que você pode encontrar no seu concurso sobre dengue, tem a vacina. A Qdenga, né, é uma vacina que já chegou, não é? É uma vacina aí que tem a possibilidade de ser aplicada entre 4 e 60 anos de idade, entre 4 e 60 anos de idade, será aplicada em 2 doses, tá certo? Com um intervalo de 3 meses entre essas doses. Então vamos lá. Qdenga, de 4 a 60 anos, será em 2 doses e terá um intervalo de 3 meses entre as doses. Beleza? Ah, professor, e aí? O que é que tem essa vacina? O que é que vai ter essa vacina? Meu bebê, eu não sou um especialista em imunologia. Não sou. Mas o que é que acontece? Esta vacina, tão qual a outra vacina que era tão criticada, ela é uma vacina que diminui a possibilidade do paciente se tornar grave. Então não é uma vacina que você vai tomar e nunca mais vai ter dengue. Não é essa a proposta da vacina. A proposta é diminuir a capacidade de virulência da vacina, da dengue. É diminuir a capacidade de se tornar grave. Beleza? Então essa é a lógica. Esta é a clássica lógica. Tranquilo? Mas se lembre, cara, se recorde. Não faz sentido você em plena epidemia de dengue, a gente vive uma epidemia de dengue importante, diga-se de passagem, em plena epidemia de dengue pensar na vacina. Ah, não, é porque tem que ter vacina. Não, gente, não tem que ter vacina, não. Tem que ter, não. Se adapte, se acostume ao seu repelente. Se adapte, se acostume ao seu repelente.
Se adapte e se acostume a verificar no seu quintal, na sua casa, se não tem os potinhos lá cheios de água, principalmente nesse período de chuva. Então, adapte-se. Ah, eu não lembro, professor. Coloca, cara pálida, coloca no celular para despertar. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, quarta-feira, eu vou dar uma olhada aqui na casa, ver se não tem pote nenhum aqui. Porque se tu fizer isso, já diminui a possibilidade de chegar pra tu esse problema. Ah, mas o vizinho não faz. É, bebê, mas aí o mosquito vai ter que vir de lá pra cá. Ó. E se ele encontrar um besta lá de cara pálida, que não usa repelente, então... Sacou? Então, velho, entenda o negócio. Coloque como hábito fazer isso. Coloque como hábito fazer isso. Observe no seu quintal, na sua varanda, vê se não tem nada lá. Não tem. Pronto, eu fiz minha parte, mas o meu vizinho não faz. Usa repelente. Usa repelente. Do mesmo jeito que deve usar protetor solar, usa repelente. Estamos em uma circunstância, uma área do mundo endêmico demais para isso. Beleza? Beleza? Então se liga, porque isso vai cair na tua prova e é importante que você esteja afiadíssimo para isso. Ó, vamos lá, Janete. Explica a questão, professor. O paciente vacinado pode se contaminar com qualquer sorotipo da doença? Um sorotipo da imunidade ou ao outro? Pode explicar, por favor? Vamos lá. Paciente vacinado pode se contaminar com qualquer sorotipo da doença, um sorotipo da imunidade ao outro? Então, essas circunstâncias, por exemplo, se o paciente usa a quedenga, ele tá ali, ó, isento, teoricamente, de desenvolver a forma grave de todos os sorotipos. Desenvolver a forma grave de todos os sorotipos. Lembre-se lá na minha discussão que eu falei dos sorotipos, o 2 é o pior. O 3 é o menos pior depois do 2, o 4 depois o 1. Então, assim, a lógica é diminuir a capacidade de virulência dos mais graves. A meta é essa da vacina, entendeu? Então, não é que um vai dar mais, o sorotipo do tipo 2 vai ser só do 2, do 3. Não, não é essa a meta. A meta é diminuir a possibilidade de piorar, né, de evolução da doença para a gravidade, dentro dos sorotipos mais críticos, 2, 3 e 4. Mas não significa que ele não vai contemplar. Por que a faixa etária para começar a vacinação é essa? Porque são os pacientes que mais acometem com gravidade. É essa faixa etária. Viu, Yara? É porque essa faixa etária é a que é acometida com maior gravidade. Paciente com diabetes pode tomar soro oral ou deve hidratar com outros líquidos devido ao soro oral conter açúcar nos tipo A e B? Ele pode usar soro, viu? Ele pode usar soro oral também, viu? Ele pode. Ele pode. Por mais que seja diabético, viu? Ele pode, sem problema. Mas, óbvio, né? Se ele é diabético, você tá fazendo água com açúcar e sal, é interessante que você controle isso também, né? É interessante que você controle a quantidade de açúcar que você tá dando nele e HGT, né, bebê? Paciente diabético, HGT. Então vamos lá, vou jogar nos peitos de vocês agora e vocês vão me dizer. Aí, ó. Cláudio tá falando aqui, ó. Lembrando que o paciente que teve dengue recente não pode vacinar. Não, não pode não. Precisa esperar 6 meses, exatamente. Pelo menos, tá? Pelo menos. Professor Diego Bruno tá por aqui. Meu irmão, beijo no coração, viu? Beijo em você, Davi e Carlinha, viu? Amo vocês, tô com saudade. Vamos pra... Ó, responde aí a questão. Eu vou mandar uma questão pra vocês aqui. Coloquei hoje lá. Responde aí, ó. Sobre os sinais de alarme da dengue. Analise as afirmativas a seguir e dê valores de verdadeiro e falso. Serve pra prova, serve pra vida. E vocês me respondem agora. Vamos lá. A primeira assertiva é a seguinte. Dor abdominal intensa, referida ou a palpação e contínua. É sinal de gravidade ou não? Pelo que a gente já viu hoje aqui. É sinal de gravidade ou não? Coloca aqui. Sim ou não? Coloca aqui. Boa, Bia. Boa, Bia de novo. Danilão, verdadeiro. Maiara, verdadeiro. Flor, verdadeiro. Paula também diz que sim.
Muito bem, verdadeiríssimo. Dor abdominal intensa, difusa, contínua. Verdadeiríssimo. Ou referida ou a palpação. É sinal de gravidade. Beleza? Vamos pro próximo enunciado. Vamos pro próximo. Redução do tamanho do fígado a quase metade do seu tamanho normal. Verdadeiro ou falso esse daí? Sim ou não? Coloca aqui. É de verdade ou de mentira esse daí? Redução do tamanho do fígado a quase metade do seu tamanho normal. O fígado diminui? É falso, não é? É falso. Claro que é falso. Ó, vale a pena lembrar. O que o paciente pode apresentar, como gravidade é a hepatomegalia. Vamos acostumar com o nome, para na hora da prova a gente lembrar o que é. Fígado. Megalia, aumento do tamanho. Então, aumento do tamanho do fígado. Hepatomegalia. Tudo que for megalia é aumento do tamanho. Beleza? Então, ó, hepatomegalia. O fígado pode se apresentar maior que 2 centímetros abaixo do bordo costal direito. Beleza? Tranquilo. Muito bem, então é falso, não reduz não. Vamos pro próximo. Sangramento de mucosa. Verdadeiro ou falso? Sangramento de mucosa, verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Sangramento de mucosa é sinal de alerta para dengue, sim ou não? Verdadeiríssimo, verdadeiríssimo. Lembra lá? Ó, o paciente que está dentro do grupo 3 é um paciente que tem sangramento de mucosa. E grupo 3 já é paciente com sinal de alerta, não é? Ó como a gente consegue associar as coisas. Olha como eu não preciso fazer vocês decorarem nada. Porque vocês sabem o que vocês estão falando. Né? Verdadeiríssimo. Perfeito. Agora vamos para o último enunciado. Diminuição do hematócrito. Diminui hematócrito ou aumenta hematócrito? Diminuição do hematócrito é falso ou verdadeiro? Diminuição do hematócrito é falso ou verdadeiro? Perfeito. Diminuição do hematócrito é falso. É falso. Professor, dá um remember aí sobre o hematócrito. Então, o hematócrito é uma célula ainda imatura. E se o corpo está utilizando muito célula madura, ele vai precisar de célula imatura. Então a medula faz o quê? Joga dentro da corrente sanguínea o hematócrito, que ainda não está maduro. Então a tendência é que o hematócrito suba. Então você fala, uma célula que não era para estar aqui agora, porque ela está imatura, ela está aqui. Significa que o corpo está usando todas as células prontas, as células maduras, para tentar debelar aquele processo. Está conseguindo? Não. E aí a medula começou a jogar célula imatura ainda. Então é por isso que o hematócrito aumenta. Porque a infecção está grave. A infecção está piorando no gerúndio. Então ficou como? Verdadeiro falso, verdadeiro falso. Lá na nossa questão do nosso feed, alternativa C, de concursado. Vocês serão, com fé em Deus. Beleza? Ficou claro, pessoal? Ó, vamos fazer aqui. Vamos fazer o print. Vamos fazer o print aqui. Faça o print e me marque.
Faça o print e me marque nos stories. Fala aula sobre dengue, abordagem sobre dengue com o professor Miller hoje na live do Play. Sabe por quê você tem que postar? Porque o povo tá olhando sua vida, a vida dos outros. Tá olhando sua vida, você tem que dizer o que é que ele tá... Aqui, o que é que eu tô fazendo? Eu tô estudando, cara pálida. Você tá aí acompanhando minha vida, não curte nada, não manda um comentário, mas tá acompanhando minha vida? Após, eu tô estudando. Aí você vai e me marca lá. Coloca bem assim, live do Play com o professor Miller, e me marca. Fala bem assim, hoje estudamos sobre dengue e os seus critérios de gravidade, sinais de alarme da dengue. Vai lá, capricha. Foi? Foi ou não? Olha essa torre. Beleza? Então posta no story, me marca, beleza? Fala lá, ó, tô aqui estudando, ó, com o professor Miller hoje, sinais de alerta da dengue, características. A gente estudou um bocado de coisa sobre dengue hoje. Beleza? Meu povo, Deus abençoe vocês. Até a próxima, que a próxima seja próxima. Me marque nos stories. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, um abraço e fica bem,